Little woman, walking down the street, little woman, I kinda like to meet. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Fala, gurizada do Fidedigno, tudo bem? Eu sou Benhur Silva e hoje faremos o review de Adoráveis Mulheres ou Little Woman. Lembrando que esse vídeo faz parte do nosso corrida ao Oscar, então a gente vai fazer algumas avaliações do vídeo e no final faremos algumas curiosidades. Adoráveis Mulheres conta a história da família Marte, todos os seus anseios, né, e as dificuldades de viver, das mulheres viverem naquela época que se passa em torno de 1920, ali mais ou menos, entre esse período de 1900 e 1920. Então ele conta a história da Jo, que é vivida pela Saoirse Ronan, depois de Duas Rainhas, nunca mais errarei esse nome. Saoirse faz um Saoirse? Saoirse Ronan. Conta a história também de Meg, vivida pela Emma Watson, Beth, vivida pela Elise Scanlon, e também a Amy, vivida pela Florence Pugh, a eterna, né, musa de Midsommar. A Laura Dern é Margaret, que seria a mãe de todas dessas moças, no caso da família, e a tia delas é nada mais nada menos que Meryl Streep, que só de respirar na trama ali, de aparecer pelo menos no fundo ou sentada em algum lugar, deve receber alguma indicação como melhor atriz, porque, né, Oscar sem indicação de melhor atriz pra Meryl Streep não é Oscar, é golpe. Então já esperemos alguma coisa em relação a isso. Sobre a trama, ela tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, né? Os pontos positivos, sem dúvida, acho que são os diálogos e o roteiro, acho que é muito bem escrito, né? A gente tem um roteiro muito inteligente que mostra as dificuldades das mulheres de algumas formas sutis. Outras daí realmente é um fato negativo de formas até um pouco óbvias demais. A forma sutil de lidar do roteiro com essas questões de ser mulher, né? Como alguns diálogos da Jo com o dono lá da livraria, são pontos que são muito mais interessantes do que de fato essa exposição muito grande, né, do que é viver e ser mulher na sociedade, independentemente de ser naquela época que era muito mais difícil do que hoje, que também continua sendo difícil, mas com muito menos problemas do que naquela época, né? Esse vídeo possui spoilers. Acho que destaques assim da trama, nós temos também, acho que a história da própria Jo, que é uma mulher muito forte, né, uma mulher que vai contra os costumes, né, daquela época, luta contra as tradições, que a mulher só serve como para casar e nada mais, só para amar, né, ao homem e servir ao homem, né, sendo uma escritora forte, uma pessoa guerreira e que luta pelos seus ideais e ajuda a sustentar a família, algo que é papel do homem naquela época, né? E como o pai delas está em batalha, ele não tem como ajudar. Então a Jo tem esse papel meio que de patriarca e sustentar a família, subvertendo completamente tudo aquilo que as pessoas acreditavam naquela época. Outro ponto interessante também é a história da Amy, mais pela atuação da Florence Pugh, que é um dos destaques da trama, né? Porque a Amy, ela é uma personagem por vezes um pouco tolinha, assim, a gente vê que existe uma certa ingenuidade dela. Ela é uma mulher que segue as tradições, assim como a Meg, também a personagem da Emma Watson. São duas personagens que são até um pouco parecidas em relação à sua estrutura, porque são duas mulheres que acreditam que a mulher serve ao homem e também tem que se casar, ter uma família, ter filhos, mas ao mesmo tempo elas também subvertem da sua maneira, ali, a sua maneira, né, no filme. E são duas personagens bem interessantes, principalmente a da Florence Pugh, que com o peso da atuação da Florence ajuda ainda mais a desenvolver a personagem e nos dá um pouco de empatia. Ela meio que rivaliza com a Jo em alguns momentos, então a gente vai ter alguns pontos de vista da Amy sobre a história, alguns pontos de vista da Jo. Então é interessante de ver assim a visão de cada uma delas e ver como isso se desenvolve de acordo com a história, né? Com que a história nos apresenta. Nós temos ali o Laurie também, que é vivido pelo Timothée Chalamet, isso, que também tem uma boa atuação, mas o personagem não ajuda muito, porque ele é um pouco canastrão, ao mesmo tempo é um pouco vadio, assim, meio vagabundo, a gente não sabe bem qual é que é a do Laurie na história. Ele tá ali pra meio que ser o cara do triângulo amoroso entre a Jo e a Amy, né? Porque a Amy sempre se sentiu escanteada em relação a Jo, então ele tá ali
para ser meio que um ponto também de discórdia entre as duas, para dar um pouco de mais fluidez para a trama, mas ele é um personagem que, como ele fica um pouco deslocado em alguns momentos, ele acaba sendo um pouco cansativo em tela. Então, mesmo que o trabalho do Timothée seja muito bom de atuação, né, ele fica deslocado, então isso atrapalha um pouco. A história, ela tem duas linhas de tempo. Ela tem uma linha do presente e uma linha do passado, e elas sempre se entrelaçam entre a história. Isso é um ponto que me incomodou bastante na hora de ver o filme, porque o flashback ele serviu mais como de muleta do enredo e da trama do que de fato para ser algo positivo, porque sempre que tem algum diálogo ou alguma história do presente que seja citada, logo em seguida já vem o flashback para mostrar o que aconteceu para ter aquela cena existir. Então, tipo, isso acontece o tempo inteiro no filme e atrapalha muito a experiência. Se você quer ver alguma coisa mais sólida na trama no presente, fica muito difícil por causa desses flashbacks, porque o flashback, além dele ser muito longo, ele é muito explicativo e acaba destruindo um pouco a nossa percepção, assim, do filme e o que a gente quer ver de fato, né, pra onde vai essa trama. E isso atrapalha muito, os flashbacks atrapalham demais. As atuações estão excelentes, né, acho que os destaques principais são a Saoirse Ronan e também a Florence. A Laura Dern também aqui tá muito bem, né, diferentemente de História de um Casamento, que ela era uma mulher mais firme, meio badass, assim, aqui ela tá uma doçura, ela tá uma mulher muito aberta, uma mulher, assim, que te transparece, ela te transparece, assim, aquela tranquilidade, aquela calmaria, aquele afeto. Ela quase te dá um abraço, o espectador tá assistindo, quase recebe um abraço da Laura Dern, e é uma coisa muito espetacular, assim. A Meryl Streep tá ali, uma velha ranzinza, né, meio chata, a gente vê ali que tem a atuação forte dela ali, mas a personagem não ajuda muito, então é mais uma questão assim, tipo, tá ali de passagem pra ajudar, ainda mais a ter esse elenco de peso ali, que realmente é um elenco sensacional, sem dúvida dão um peso maior pra trama, mas assim, nada que ajude muito, as atuações estão boas, mas a história não ajuda muito, então acaba que vira quase um novelão da Globo, assim, uma novela de época da Globo das 6 da tarde, assim. Então o filme ele se atrapalha muito nessas questões técnicas, mas acredito que em questão de Oscar ele deve receber indicações ali como fotografia, as mais técnicas, digamos assim, de fotografia, também de maquiagem e de figurino, porque realmente estão incríveis. A gente tem muitas cores, alguns tons pastéis de vez em quando, a gente tem ali também, principalmente nos lugares mais sujos, digamos aqui, assim como bares, tudo, um tom um pouco mais... A gente consegue ver, assim, que existem pulos, no caso, a sociedade mais rica, são cores mais claras, mais vívidas, assim, e lugares mais pobres, um tom mais escuro, mais cinza, mostrando que, tipo, a pobreza é uma coisa que incomoda, é um ponto relevante da trama, e que também ajuda muito em relação ao desenvolvimento, principalmente da personagem da Meg, que se incomoda muito com a questão da pobreza, e ela quer viver aquele conto de fadas da mulher que sai ali daquela imundície, digamos assim, e vai viver num conto de fadas com um príncipe rico e tal. Então a gente tem ali, tanto na questão da Amy quanto da Meg, esse conto de fadas, né? A Beth seria a personagem que é um pouco mais ingênua, que não tem nenhuma maldade na trama, assim, ela é quase meio que purificada, uma personagem santificada ali, e ela ajuda a dar um pouco mais de sensibilidade para as outras personagens, né? Porque a Jo, ela é uma personagem muito forte, muito turrona, assim, firme nas suas convicções, então a Beth tá ali para deixar um pouco de cada uma delas mais sensível na trama. Isso é um ponto importante, apesar da atuação da Elise Scanlon não ser muito relevante, não. A nossa nota, então, pro filme é nota 3,5 de 5, né? O filme, ele poderia ser melhor, ele tem estrutura para isso, né? Tem um elenco de peso, tem uma direção competente, tudo, tem um bom cenário, bons diálogos, mas ele despenca muito em relação à história. Então a nossa nota aí vai ser, final, é 13,5 com louvor aí. Algumas curiosidades do filme, então, né? Essa é a 6ª adaptação do filme para o cinema, a gente já teve mais algumas anteriores. A de principal destaque é a de 94, que tem a Winona Ryder como a Jo March e o Christian Bale como o Laurie, né? Nosso eterno Batman aí. Eles são os protagonistas da trama. Nós também tivemos em 87 uma versão em anime
de Adoráveis Mulheres. Tem uma versão para TV também. A gente teve uma série de TV de Adoráveis Mulheres. Então aí já tivemos algumas adaptações além de várias peças da Broadway. Caso ocorra de o filme receber alguma indicação de Oscar como o melhor filme, né? Assim como História de Casamento, nós vamos ter mais um embate entre marido e mulher, que seria da Greta Gerwig, que é a mulher atual de Noah Baumbach, que é o diretor de História de um Casamento. Da outra vez que isso aconteceu foi entre James Cameron e a sua ex-mulher, e o diretor acabou perdendo para ela com o filme Guerra ao Terror, na época com seu Avatar. O Avatar recebeu várias estatuetas em questões técnicas, mas o melhor filme foi para Guerra ao Terror na época. Então a gente pode ter aí mais um embate entre homem e mulher. Vamos ver o que vai acontecer aí, porque né, pode ser algum embate interessante. Mas eu sinceramente acredito que o filme não deva receber indicação como o melhor filme, e sim mais por questões de figurino e questões técnicas. E talvez também de melhores atuações. Acho que a Saoirse Ronan deve entrar aí como melhor atriz. Talvez a Laura Dern também receba alguma indicação, porque está sendo, enfim, agora pelos últimos meses tem sido da Laura Dern. Ela está aí vindo firme e forte, né, com suas atuações, belas atuações aí, e está se mostrando, né, realmente uma atriz muito talentosa. Isso que a gente de fato já sabia há muito tempo aí com diversos filmes que ela já tinha feito. O Fidedigno, né, precisa da sua ajuda. Nós estamos aí com o nosso projeto do Apoia-se, né, do Fidedigno. Aí o nosso Criança Esperança do nosso site querido. Para ajudar a manter nosso trabalho aí, se você quiser. Vai ter o link aqui na descrição. Você pode doar aí R$5 ou o que você puder. A menor ajuda que seja vai ser sempre importante para nós aí, que a gente faz um trabalho sempre com muito carinho e muita dedicação para vocês. Então, se vocês quiserem, podem doar aí à vontade. A gente sempre fica muito feliz com a ajuda de vocês. Gostaram do vídeo? Vocês podem ir também, em breve vai ter crítica já em texto. Acredito que ela já vai estar disponível aqui também na nossa descrição. Siga o Fidedigno nas redes sociais, curta a nossa página, também nos curta aqui no YouTube. Comentem, divulguem, né, compartilhem. E também acesse nosso site lá, fidedigno.com.br. Um forte abraço e até a próxima!